Bom galera, no vídeo de hoje, atendendo o pedido de um inscrito já faz um tempo, vou falar para todos sobre o Barrariasaurus. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, em resumo, o Barrariasauro, nome que significa lagarto de barraria, foi um gênero enigmático, ou seja, ele pode ter existido ou não, de um grande dinossauro terópode que possivelmente estava relacionado aos Averrostras, que era um grupo específico desses terópodes, porém sem uma classificação determinada, sendo que nesse gênero só tem uma espécie, a Barrariasaurus ingens. Ele viveu durante o começo do período Cretáceo, há mais ou menos 95 milhões de anos atrás, onde é hoje o norte da África, nas épocas geológicas do Cenomaniano até o Turoniano. Fósseis de Barrariasaurus foram descobertos tanto no Níger quanto no Egito. Se existiu de verdade, foi um dos maiores dinossauros terópodes, tendo um tamanho comparável ao do Tyrannosaurus Rex e até mesmo do seu contemporâneo Carcharodontosaurus. As estimativas tendem a colocá-lo em cerca de 11 até 12 metros de comprimento e 4 toneladas de massa corporal. Tá, isso foi a parte resumida, agora vamos para os detalhes. A espécie Barrariasaurus ingens foi descoberta pela primeira vez na década de 1910 durante uma expedição ao território da Formação Barrarija, no Egito, liderada por dois paleontólogos, um chamado Mark Graf e outro chamado Ernst Stroman. Sim, o mesmo paleontólogo que descobriu o espinossauro. Mas essa espécie só foi nomeada e descrita formalmente entre 1934. Mas enfim, continuando. O Barrariasaurus contém apenas um holótipo, denominada como 1912 V362, descoberta entre 1911. Mas como não tudo são flores, essa espécie, junto com várias outras espécies interessantes de dinossauros descobertas no norte da África, foram totalmente destruídas em um ataque aéreo durante a Segunda Guerra Mundial, na noite entre 23 a 24 de abril de 1944. Depois, mais fósseis foram descobertos, onde é hoje a formação Farak, no Níger, onde a maioria dos fósseis consistiam em partes da cauda desse dinossauro, o que juntando dá um esqueleto quase que completo tirando o crânio. Porém, é possível que partes desses ossos sejam de outros terópodes não relacionados ao Barrariasaurus. A sua localização taxonômica exata é incerta, embora tenham sido atribuídos de várias maneiras a vários grupos de terópodes, incluindo a família Carcharodontosauridae e também a superfamília Tyrannosauroida. O menor terópode contemporâneo, chamado de Deltadromeus, poderia ter sido potencialmente sinônimo de Barrariasaurus. Se essa suposição estiver correta, o Barrariasaurus possivelmente representaria o maior ceratossauro, já que estudos recentes consideram o Deltadromeus um Ceratossauria, especificamente um Noasaurídeo. Só que mais espécimes, especialmente com crânio, seriam necessários para classificá-lo com maior precisão e determinar sua relação com o Deltadromeus. Na descrição e análise de 2016 do Megaraptor Anoiraptor, descobriu-se que o Barrarisauro, juntamente com o Gualixo, provavelmente formavam uma família no clado ainda pouco compreendido, conhecido como Megaraptora. Só que depois, no mesmo ano, Gregory S. Poole sugeriu que o Deltadromeus pode ser um espécime juvenil de Barrarisaurus, mas sua relação é incerta e por determinar. Depois, um estudo de 2020 descobriu que o referido fóssil de Barrarisauro pertence na verdade ao próprio Deltadromeus, deixando o Barrarisauro ser considerado como um nome indúbio, ou seja, um nome duvidoso pelos autores. Por que eu disse tanto sobre esse outro dinossauro? Porque como eu estava citando, esses dois poderiam ter sido não só intimamente relacionados em termos de gênero, como também é possível que um era a mesma coisa que o outro. É que a maioria dos cientistas que estavam pesquisando sobre o Barrariasauro estavam supondo toda a sua aparência e toda a sua descrição no geral
encostados nesse outro dinossauro, o Deltadromeus. Agora falando sobre a sua paleobiologia, o Barrariasaurus foi um dos 4 terópodes gigantes conhecidos da formação Barraria, sendo que os outros 3 eram o Carcharodontosauro e 2 espinosaurídeos chamados de Spinosaurus e Sigilmassasaurus, embora a validade desse último ainda está sendo debatida, pois pode ser um sinônimo júnior de Spinosaurus. Só que o Barrariasauro pode ter sido de um nicho ecológico bem diferente desses outros 3 predadores, para evitar confrontos com eles próprios. Se existiu de verdade, o Barrariasaurus, assim como seus parentes como o Deltadromeus, eram dinossauros carnívoros, ou seja, se alimentavam de outros dinossauros assim como de outros animais. E devido à sua aparência, é bem possível que ele era um predador muito ágil e rápido, apesar do tamanho. E, embora não confirmado, é bem provável que ele se alimentava de filhotes de outros dinossauros, tanto de outros predadores como o Espinossauro e o Carcharodontossauro, como também de outros dinossauros da região, como o Paralititã. Além de, é claro, outros animais menores, como dinossauros menores que o seu tamanho, pterossauros, carcaças e dentre outros. Como eu falei, ele se alimentava desses animais, mas ele não competia diretamente com esses outros grandes predadores, justamente para evitar de ser morto, já que dinossauros como o Espinossauro e o Carcharodontosaurus eram os apex, vamos dizer assim, ou seja, os predadores de ápice daquela região. Baseando na família Ceratosauria no geral, onde provavelmente o Barrariasaurus estava incluído, eles eram basicamente animais solitários, raramente se encontrando. Às vezes caçavam em duplas ou trios, o que talvez o ajudaria a caçar dinossauros um pouco maiores. Agora, se ele foi um dinossauro ceratossauro da família dos noassaurídeos, é bem possível que de aparência ele tivesse um corpo muito construído para velocidade. Provavelmente uma cauda muito longa para ajudá-lo a equilibrar durante a corrida e principalmente pernas e braços bem longos. As pernas longas serviam para ajudá-lo a ter velocidade na corrida, enquanto que as suas mãos longas poderiam ter sido usadas para agarrar e assim raptar suas presas. Baseando em dinossauros como o Noasaurus e o Masiacasaurus, é bem possível que de cabeça o seu focinho seria bem longo, e ele talvez tivesse dentes não tão grandes, mas ainda assim bem longos e afiados, o que talvez o ajudava a segurar melhor presas que se debatiam muito. Só lembrando que tudo que eu falei a respeito do Barrariasaurus é tudo suposição, pois essa espécie de dinossauro poderia talvez não ter existido, ou pode ter sido outro tipo de dinossauro. E lembrando que eu não estou deixando o vídeo longo só para encher linguiça, e sim eu estava fazendo suposições baseando em outros dinossauros que ele pode ter sido relacionado, ok? Como eu falei, a maioria das informações é suposição baseado em outros dinossauros. Então é possível que esse vídeo pode estar bem desatualizado dependendo do tipo de estudos que eles vão fazer futuramente. Mas esse vídeo é só para você ter pelo menos uma noção de que dinossauro era o Barrariasaurus. No início eu tinha falado que foi um inscrito que pediu para eu falar sobre o Barrariasaurus. E esse inscrito foi o Neo Dinossauros e Animais. Então, Neo, agradeço demais por você ter mandado essa sugestão, mesmo que eu demorei muito para trazer. Se você também tem alguma sugestão de outro dinossauro que eu posso gravar, fazer vídeo aqui no canal, é só você deixar o seu comentário aqui embaixo. Mas é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Aproveite também e compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que gosta de animais no geral. É isso, agradeço demais a quem chegou até o final desse vídeo. Esses 2 vídeos que estão passando na tela. Um grande abraço e tchau!